Guilherme olhou o relógio no painel do carro e suspirou. Mais um dia atrasado. Lara estava parada na porta da escola, pequena entre as outras crianças, olhando para todos os lados à procura dele. Quando o viu, acenou com um sorriso que fez o peito dele apertar de culpa. A mochila rosa escorregava do ombro, e ela a segurava com uma das mãos, enquanto acenava com a outra. "Papai, você demorou", disse ela, subindo no banco de trás e jogando a mochila ao lado. "Desculpa, amor." "O trabalho", começou ele, mas parou. Era sempre a mesma desculpa, sempre a mesma correria que o deixava atrasado para os momentos mais importantes. Lara o encarou pelo retrovisor, com aqueles olhos grandes que pareciam entender mais do que deveria aos 7 anos. Guilherme sentiu algo se quebrar dentro dele. Não podia mais viver assim, não com ela pagando o preço da sua correria constante. "E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre conexões verdadeiras, gestos que transformam, amores que nascem do cuidado e finais que a gente leva no coração." Guilherme Santana tinha 34 anos e uma vida que muitos considerariam invejável. Empresário bem-sucedido, apartamento em um dos melhores bairros da cidade, carro do ano. Mas quando olhava para Lara pelo retrovisor, sabia que algo estava profundamente errado. Pai solteiro há 3 anos, Guilherme tentava equilibrar o trabalho intenso com a criação da filha depois de uma separação difícil. Contratou uma babá excelente, Maria, mas ultimamente sentia que estava falhando em ambos os papéis. As noites eram as piores. Quando chegava em casa, Lara já estava dormindo. Ele observava o rostinho sereno no travesseiro e sentia um vazio no peito que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Naquela tarde, em vez de pegar o caminho habitual para casa, ele fez algo diferente. Algo que não fazia há meses. Pegou a estrada que levava à Pedra Azul, uma cidadezinha a 40 minutos da capital, um lugar que ele costumava visitar com os pais quando era criança. "Pai, não é por aqui que a gente vai", disse Lara, estranhando a mudança de rota e tirando os olhos do tablet onde assistia desenhos. "Hoje não vamos direto para casa. Que tal conhecermos um lugar novo?", perguntou ele, olhando-a pelo retrovisor. Lara sorriu, curiosa. Havia meses que não faziam nada espontâneo juntos. Tudo sempre era planejado, cronometrado, eficiente. "Vamos fazer o que lá?" "Não sei ainda. Vamos descobrir juntos." O sorriso de Lara se alargou. Era a primeira vez em muito tempo que Guilherme deixava algo acontecer sem planejar. A cafeteria da Dona Rosa ficava na rua principal de Pedra Azul, um estabelecimento simples, com mesas de madeira e plantas nas janelas. O cheiro de café fresco e bolo caseiro tomava conta do ambiente. Vitória Silva estava atrás do balcão, organizando xícaras. Aos 29 anos, tinha um jeito gentil de se mover, sem pressa. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo, delantal azul sobre uma blusa branca simples. Quando ouviu o barulho da porta se abrindo, ela se virou com um sorriso genuíno. "Boa tarde", disse ela, quando Guilherme e Lara entraram. A voz era suave, acolhedora. "Primeira vez aqui?" "É", respondeu Guilherme, ainda se acostumando com o ritmo mais lento do lugar. Tudo ali contrastava com o mundo acelerado ao qual estava habituado. "Um café e..." Olhou para Lara, que observava tudo com olhos curiosos. "Suco de laranja", pediu a menina tímida, mas já encantada com o ambiente aconchegante. "Acabei de espremer. Vem uma fatia de bolo de cenoura junto? Minha avó fez hoje de manhã", ofereceu Vitória, sorrindo especialmente para Lara. "Tem cobertura de chocolate." Lara olhou para o pai com esperança nos olhos. Guilherme assentiu, percebendo como fazia tempo que não via a filha tão interessada em algo simples assim. "Pode ser." Eles se acomodaram em uma mesa próxima à janela. Guilherme notou como Lara parecia mais relaxada ali, observando o movimento tranquilo da rua.
Vitória trouxe o pedido pessoalmente. O café fumegava na xícara, o suco brilhava no copo e a fatia de bolo estava decorada com pequenos pedaços de cenoura cristalizados. Aqui está, disse ela, colocando cada item na mesa. Qualquer coisa, é só chamar. Quando ela se afastava, Lara tentou puxar o copo de suco para mais perto, mas as mãos pequenas escorregaram na superfície lisa. O líquido se espalhou rapidamente pela mesa de madeira e pingou no uniforme da escola, manchando a saia azul. Ai, desculpa, disse Lara, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Eu não queria... Guilherme se levantou rapidamente, mas ficou parado ali, sem saber bem o que fazer. Seu primeiro impulso foi ficar irritado. Mais uma roupa para lavar, mais uma bagunça para limpar. Mas antes que pudesse reagir, Vitória apareceu ao lado da mesa. Não foi nada, querida, disse ela, agachando-se ao lado de Lara, com uma naturalidade que impressionou Guilherme. Acontece com todo mundo, até comigo, olha só. Ela mostrou uma pequena mancha de café na manga do delantal. Já fiz isso 3 vezes só hoje. Lara parou de chorar, curiosa. Sério? Sério. Vou buscar um paninho e já limpo tudo. Não precisa se preocupar. Vitória voltou em poucos segundos com um pano úmido e começou a limpar delicadamente o uniforme de Lara, conversando baixinho com a menina sobre coisas simples, a cor bonita da saia, se ela gostava da escola, qual era a matéria preferida, se tinha muitos amigos na turma. Guilherme observou tudo em silêncio, encostado na cadeira. Não era apenas o gesto. Era a forma como Vitória fazia aquilo, sem pressa, sem irritação, sem demonstrar qualquer incômodo. Ela transformou um momento de constrangimento em algo leve, quase divertido. Pronto, disse Vitória, terminando de limpar. Ficou como novo, agora vou buscar outro suco para você. E que tal um guardanapo especial enquanto isso? Ela pegou um guardanapo branco da mesa e, com uma caneta que tirou do bolso do delantal, rapidamente desenhou um coração pequeno e uma florzinha na ponta. Para você guardar, disse entregando para Lara. A menina riu encantada com o gesto simples, pegou o guardanapo e o observou como se fosse um tesouro. Quando Vitória se afastou para buscar o suco novo, Guilherme percebeu que algo havia mudado dentro dele. Havia muito tempo que não via Lara sorrir daquele jeito, despreocupada, genuína, sem a tensão constante que ele nem percebia que ela carregava. Posso desenhar também? Perguntou Lara quando Vitória voltou com o suco novo. Claro que pode. Tem uns lápis de cor ali no balcão, quer ver? Pode, papai. Guilherme assentiu e as duas se dirigiram ao balcão. Vitória abriu uma gaveta e tirou uma caixinha de lápis de cor, alguns já bem usados. Ela mostrou a Lara como fazer flores simples, folhas, pequenos corações. A menina estava completamente absorta na atividade. Ela é especial, disse Guilherme quando Vitória voltou para limpar a mesa, observando Lara concentrada nos desenhos. É sim, concordou Vitória seguindo o olhar dele. Tem um jeito muito doce. E muito educada também. Nem sempre, riu Guilherme. Tem dias que ela acorda de mau humor e não quer saber de nada. Normal. Criança tem seu temperamento também, né? Vitória terminou de secar a mesa. E você trabalha por aqui? Na capital. Vim só fugir um pouco da correria, admitiu ele, surpreso com a própria sinceridade. Vitória assentiu, compreensiva, como se entendesse exatamente do que ele estava falando. Às vezes a gente precisa disso mesmo, sair da rotina, respirar um pouco. E você? Sempre morou aqui? Não. Vim há 2 anos quando minha avó ficou doente, explicou ela olhando em direção aos fundos da cafeteria. A cafeteria é dela. No começo eu só ia ajudar temporariamente, mas acabei ficando. E não sente falta da cidade grande? Vitória pensou por um momento antes de responder. No começo sentia, mas aqui tem uma paz que eu não sabia que estava procurando. Eles ficaram ali por quase 2 horas. Lara desenhou vários guardanapos, tomou 2 sucos, comeu a fatia de bolo e ainda ganhou um biscoitinho caseiro que Vitória trouxe da cozinha.
Guilherme conversou sobre trabalho, sobre os desafios de criar uma filha sozinho, sobre a sensação constante de estar sempre correndo atrás do tempo. Quando finalmente saíram da cafeteria, o sol já estava se pondo. Lara segurava um pequeno embrulho com os guardanapos que havia desenhado, um presente de Vitória. "Pai, a gente pode voltar amanhã?" perguntou ela no carro. "Amanhã não dá, amor. Papai tem trabalho." "E depois de amanhã?" Guilherme olhou para a filha pelo retrovisor. Há muito tempo ela não demonstrava tanto entusiasmo por algo. "Vamos ver, tá bom?" Mas, nos dias que se seguiram, Guilherme se pegou pensando na cafeteria, no jeito calmo de Vitória, no sorriso genuíno de Lara. Na quinta-feira decidiu fazer o mesmo trajeto. "Vamos ver a tia Vitória?" perguntou Lara assim que percebeu a rota. "Vamos." Dessa vez, quando chegaram, Vitória os recebeu com um sorriso ainda mais caloroso, como se fossem velhos conhecidos. Lara correu até o balcão para mostrar um desenho que havia feito na escola, uma casa pequena com flores ao redor e 2 pessoas na porta. "É a cafeteria", explicou Lara, orgulhosa. "Essa aqui é você, tia Vitória." "Tá que lindo!" Vitória estava genuinamente emocionada. "Posso guardar aqui no balcão para todo mundo ver?" "Pode", respondeu Lara, radiante. Vitória colou o desenho em um lugar bem visível, ao lado do cardápio. Lara bateu palmas, feliz. Nos dias seguintes aquilo se tornou rotina. Guilherme mudou completamente seus horários de trabalho para conseguir buscar Lara na escola e passar pela cafeteria antes de voltar para casa. A cada visita, ficavam um pouco mais tempo. Lara sempre perguntava pela tia Vitória no caminho, e quando chegavam e a viam atrás do balcão, o rosto da menina se iluminava de um jeito que fazia o coração de Guilherme aquecer. Guilherme começou a perceber pequenos detalhes. Como Vitória sempre lembrava o que Lara gostava de beber, como reservava os melhores pedaços de bolo para ela, como tinha paciência infinita para seus desenhos e perguntas. E também como tratava os outros clientes, idosos que vinham tomar café da tarde, jovens que estudavam nas mesas do fundo, trabalhadores que paravam rapidamente para um lanche. Numa terça-feira, quando chegaram na cafeteria, encontraram Vitória tentando carregar uma caixa pesada de suprimentos que havia chegado pela manhã. "Deixa que eu ajudo", ofereceu Guilherme, levantando-se imediatamente. "Não precisa, eu consigo." "Claro que precisa." "Onde você quer que eu leve?" Juntos eles carregaram as caixas para o pequeno estoque nos fundos da cafeteria. Guilherme notou como o espaço era organizado, limpo, cada coisa no seu lugar. "Você cuida de tudo isso sozinha?" perguntou ele. "Na maior parte do tempo, sim. Minha avó ainda me ajuda com as receitas e alguns preparos, mas ela está mais devagar agora." "E não é muito trabalho?" Vitória sorriu, secando as mãos no delantal. "É trabalho, mas é o tipo de trabalho que faz sentido, sabe? Cada cliente que sai daqui sorrindo, cada criança que se diverte como a Lara, vale a pena." Na semana seguinte, Guilherme ofereceu ajuda para consertar uma cadeira que estava frouxa e, na outra, para trocar uma lâmpada queimada na entrada. Vitória aceitava a ajuda com naturalidade e eles conversavam enquanto trabalhavam. Foi durante uma dessas conversas que Guilherme se deu conta de que estava ansioso pelos momentos na cafeteria. Não apenas pela felicidade de Lara, mas pela paz que sentia ali, pela facilidade com que conversava com Vitória, pelo jeito como ela o fazia se sentir presente de verdade. "Por que você escolheu ficar aqui?" perguntou ele um dia, enquanto ajudava a reorganizar as mesas após o fechamento. Lara estava dormindo em uma das poltronas, exausta depois de brincar o dia todo. "Já te contei sobre minha avó, mas quando cheguei aqui, eu estava meio perdida também. Havia terminado um relacionamento longo, estava desempregada. Vim cuidar da avó e acabei descobrindo algo que não sabia que estava procurando." "O quê?" "Propósito, talvez. Aqui eu sinto que faço diferença na vida das pessoas, mesmo que seja pequena. É uma vida mais simples, mais completa. Eu conheço meus clientes pelo nome, sei como cada um gosta do café, acompanho as famílias crescendo." Guilherme sentiu algo se mexer no peito.
Havia muito tempo que ele não sentia essa conexão com o que fazia, essa sensação de que seu trabalho importava além dos números e relatórios. E você? Perguntou Vitória. Sempre quis ser empresário? Na verdade, não, admitiu ele. Quando era mais novo, queria ser professor de história, mas aí veio a pressão familiar, as contas para pagar, a necessidade de estabilidade financeira. E se arrependeu? Guilherme pensou na pergunta por um longo momento. Não sei se me arrependo. Mas ultimamente tenho pensado se valeu a pena trocar tantas coisas pela segurança financeira. Numa sexta-feira, depois que Lara adormeceu brincando com os blocos de montar coloridos que Vitória guardava especialmente para ela, Guilherme decidiu se abrir mais. Vitória, posso te fazer um convite? Ela estava limpando as mesas para o fechamento e parou, olhando para ele com curiosidade. Que tipo de convite? Um jantar, nada sofisticado. Só para conversarmos com mais calma, sem pressa. Ele gesticulou em direção à cafeteria. Longe daqui, longe do trabalho. Vitória hesitou por um momento e Guilherme pôde ver que ela estava pensando. E a Lara? Fica com a Maria, a babá. Seria só eu e você, para conversarmos de verdade. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Guilherme começou a se arrepender do convite, pensando que talvez tivesse interpretado mal os sinais. Tudo bem, disse ela finalmente com um sorriso pequeno, mas genuíno. Mas em um lugar simples. Claro, conheço um lugar aqui mesmo em Pedra Azul. O jantar foi marcado para o sábado seguinte, em um pequeno restaurante familiar na rua de trás da cafeteria. Nada elaborado, apenas um lugar aconchegante com mesas de madeira, luzes suaves e um cardápio caseiro. Eles chegaram quase ao mesmo tempo, ambos claramente um pouco nervosos, mas sorrindo. Você está diferente, comentou Vitória quando se sentaram. Diferente como? Não sei. Mais leve. Ela inclinou a cabeça. Menos tenso. Guilherme riu. Acho que são os efeitos da sua cafeteria. Vocês têm alguma coisa especial no café? Só carinho, brincou ela. A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre infância, sonhos antigos, os desafios de ser adulto. Guilherme contou sobre os desafios de criar Lara sozinho, sobre a culpa constante, sobre o medo de estar falhando como pai. Como é criar a Lara sozinho? Perguntou Vitória. Guilherme suspirou. Difícil, muito difícil. Tenho medo de estar falhando constantemente. Trabalho muito, chego cansado. Às vezes não tenho paciência para as coisas que ela quer me mostrar. Mas você está aqui agora, observou Vitória. Mudou sua rotina inteira para passar mais tempo com ela. Por sua causa, admitiu ele, olhando nos olhos dela. Vendo como você trata ela, como tem paciência, como transforma cada momento simples em algo especial, percebi o que eu estava perdendo. Percebi que estou perdendo a infância da minha própria filha. Vitória baixou os olhos, claramente tocada pelo comentário. Você não está perdendo nada, Guilherme. Está aprendendo, e isso já é muito. E você? Perguntou ele, mudando o foco. Sempre quis ter filhos? A expressão de Vitória se suavizou, misturada com uma pontinha de melancolia. Sempre. Desde criança imaginava como seria ser mãe. Mas as coisas não aconteceram como planejei. Tive um relacionamento longo, pensamos em casamento, em filhos, mas não deu certo. Se importa se eu perguntar o que aconteceu? Ele queria que eu fosse uma pessoa que eu não era. Mais ambiciosa profissionalmente, menos sentimental. Irônico, né? Agora estou aqui sendo exatamente o que ele dizia que eu não deveria ser. E se sente feliz sendo quem você é. Muito mais feliz do que quando tentava ser outra pessoa. Eles conversaram sobre trabalho, sobre sonhos abandonados e redescobertos, sobre responsabilidades e liberdade. Não houve flerte exagerado ou promessas grandiosas. Apenas duas pessoas se conhecendo de verdade, sem pressa, sem jogos. Quando se despediram na porta do restaurante, havia algo diferente no ar entre eles. Uma intimidade nova, uma conexão que ia além da amizade cordial da cafeteria. Na segunda-feira seguinte,
Quando Guilherme e Lara chegaram à cafeteria para o lanche da tarde, Vitória não estava lá. Uma moça mais nova, que Guilherme não reconheceu, atendia o balcão. "Cadê a tia Vitória, papai?" perguntou Lara, olhando em volta com expectativa. "Não sei, amor, vamos perguntar." A funcionária explicou que Vitória estava gripada e tinha ficado em casa para descansar. Dona Rosa, a avó, estava nos fundos preparando alguns doces, mas não estava bem o suficiente para ficar na frente da loja. Lara ficou visivelmente desapontada. Tomou o suco em silêncio, sem o entusiasmo usual, e não quis desenhar nos guardanapos. "Ela está doentinha, amor, mas logo volta." Tentou consolá-la Guilherme. "Mas e se ela estiver muito doente? E se ela não voltar?" A preocupação genuína na voz de Lara fez algo se apertar no peito de Guilherme. Ele percebeu que Vitória havia se tornado muito mais do que apenas uma pessoa simpática para eles. Era parte de uma nova rotina, de uma nova forma de viver que eles estavam descobrindo juntos. Naquela noite, depois de colocar Lara para dormir, Guilherme ficou inquieto. Também sentia falta de Vitória, também estava preocupado. Decidiu ligar para a cafeteria para conseguir o número dela. Dona Rosa a atendeu e, após explicar sua preocupação, passou o contato de Vitória. "Como você está?" perguntou ele quando ela atendeu, a voz claramente rouca e cansada. "Oi, Guilherme", respondeu ela, e ele pôde ouvir o sorriso na voz, mesmo com a gripe. "Melhor, só uma gripe boba mesmo, mas decidi ficar em casa para não passar para ninguém. A Lara ficou preocupada quando não te viu hoje. Perguntou se você ia voltar." "Claro que vou voltar", riu ela, provocando um acesso de tosse. "É só até eu melhorar. Precisa de alguma coisa? Posso passar aí." "Não precisa se incomodar." "Não é incômodo", interrompeu ele. "É cuidado." No dia seguinte, Guilherme apareceu na casa de Vitória com uma sacola. Remédio para a gripe, sopa caseira, chá de gengibre e mel. A casa dela era pequena, mas acolhedora. Móveis simples, plantas nas janelas, fotos da família nas paredes. Vitória estava de pijama, cabelos bagunçados, sem maquiagem. Mesmo assim, Guilherme a achou linda. "Você não precisava", disse ela, emocionada ao ver a sacola que ele carregava. "Sério mesmo. Precisava sim. Você cuida de todo mundo na cafeteria, cuida da sua avó, cuida da Lara quando a gente está lá. Alguém tem que cuidar de você também." Eles se sentaram no sofá da sala. Vitória tomou a sopa enquanto Guilherme preparava o chá na cozinha pequena, mas funcional. A intimidade do momento era diferente de tudo que haviam compartilhado na cafeteria ou no restaurante. Ali na casa dela, com ela de pijama, e ele mexendo panelas como se fosse natural, parecia que estavam cruzando uma linha invisível. "Guilherme", disse ela quando ele voltou com 2 xícaras de chá e se sentou ao lado dela no sofá. "O que estamos fazendo?" "Como assim?" "Isso, nós dois." Ela gesticulou vagamente entre eles. "Você vem na cafeteria todo dia, me convida para jantar. Agora está aqui cuidando de mim quando estou doente." Guilherme colocou a xícara na mesinha de centro e respirou fundo. Era hora de ser honesto. "Eu sinto falta de você quando não está na cafeteria. Me preocupo quando você não está bem. Penso em você quando estou no escritório, no trânsito, antes de dormir." Ele pausou, olhando nos olhos dela. "Acho que não consigo mais fingir que isso é só amizade, Vitória." Ela baixou os olhos, mexendo no pijama nervosamente. "Eu também sinto isso, mas tenho medo." "Medo de quê?" "De me apegar demais." "A você, a Lara. E se der errado?" Ela olhou para ele com vulnerabilidade. "Vocês têm uma vida na capital, compromissos, uma rotina estabelecida. Eu tenho a minha aqui. E se for só uma fase, uma fuga da rotina que vai acabar quando a novidade passar? E se for muito mais que isso, e se der certo?" Guilherme se aproximou devagar, estendeu a mão e tocou a dela. "Não tenho respostas para tudo, Vitória. Não sei como vai funcionar a logística entre nossas vidas. Não sei como vamos administrar a distância, os compromissos, mas sei que quero tentar. E sei que você faz bem para mim e para a Lara de um jeito que eu nem sabia que era possível." Ela o encarou por um longo momento, os olhos brilhando. Não mais só pela gripe.
Eu também quero tentar, sussurrou. O beijo foi natural, inevitável, sem pressa, sem dramaticidade. Um beijo de decisão. De duas pessoas que escolheram se permitir sentir algo real, mesmo sem garantias. E agora? Perguntou ela quando se separaram, a testa encostada na dele. Agora a gente vai devagar, com cuidado, vendo como as coisas se encaixam, disse Guilherme. Sem pressa, sem promessas que não sabemos se podemos cumprir, só tentando, um dia de cada vez. E a Lara? A Lara já te ama. Esse vai ser a parte mais fácil de tudo isso. 2 semanas depois, numa tarde de sábado, os três caminhavam pela pracinha de pedra azul. Lara correu para o balanço e Guilherme e Vitória a seguiram de mãos dadas. Tia Vitória, vem me balançar, gritou Lara. Vitória correu até ela. Guilherme as observou. Vitória empurrando o balanço, Lara rindo alto, as duas conversando animadamente. Papai, a tia Vitória vai jantar em casa hoje? Perguntou Lara quando eles se aproximaram. Se ela quiser, respondeu Guilherme, olhando para Vitória. Quero, disse ela ainda empurrando o balanço, mas só se vocês me deixarem cozinhar. Trouxe alguns ingredientes na bolsa. Eba, comemorou Lara, você faz o melhor macarrão do mundo. Exagerada, riu Vitória. Não é exagero, é verdade, insistiu Lara. Papai, não é verdade? Guilherme riu, observando as duas pessoas que haviam mudado completamente sua vida nas últimas semanas. É verdade, concordou. Havia muito tempo que não via Lara tão feliz, tão completa. E ele também se sentia assim. Não sabia onde aquilo levaria, não tinha certezas sobre como funcionariam as questões práticas, mas pela primeira vez em anos não precisava saber todas as respostas. Bastava estar presente, sentir, viver um dia de cada vez. Quando o sol começou a se pôr, os três voltaram para o carro. Lara no meio, segurando a mão dos dois. Vitória olhava para a frente com um sorriso suave, ainda com receio, mas presente. Guilherme observou a cena e entendeu que algo muito importante havia começado. Eles não sabiam onde isso ia dar, mas sabiam que haviam escolhido tentar, e às vezes, escolher tentar já é o começo de tudo.